Portanto, concluída a entrevista coletiva do presidente Rodrigo Maia, que trouxe para essa entrevista coletiva também o diretor-geral da Câmara dos Deputados. Foi reforma administrativa, um foco na Câmara dos Deputados, reforma que foi apresentada hoje pelo presidente Rodrigo Maia e pela direção da Casa aos líderes partidários, para que se comece a construção política necessária para essa tramitação, mas se falou um pouco também da reforma do Poder Executivo, que a última notícia é que ela seria entregue amanhã, mas o presidente Rodrigo Maia acaba de nos dizer aqui no final da coletiva que ele vai receber hoje mesmo pela mão dos líderes do governo na Câmara e no Congresso Nacional. Portanto, mudou tudo em relação à reforma administrativa que ficou do Poder Executivo, que ficou meses engavetada e que foi enviada, ia ser trazida amanhã e vai ser apresentada hoje mesmo pelos líderes do governo aqui na Câmara. Mas vamos a um breve resumo do que falou o presidente Rodrigo Maia e o diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio Contreiras. O presidente Rodrigo Maia, inclusive, começou dizendo que foi uma coincidência, uma boa coincidência, o fato dele estar apresentando a reforma administrativa da Câmara na véspera da apresentação da reforma administrativa do Poder Executivo, que não houve nenhuma combinação, foi de fato uma coincidência. Uma reforma, segundo ele, já necessária e urgente. E hoje à tarde, durante um evento da CNI, ele disse que não é possível atribuir à reforma administrativa poder milagroso, que algumas pessoas estão dizendo, mas que ela é sim necessária e importante, só não vem a ser mais importante que a reforma tributária, que ele disse que é a prioridade da Casa. Mas isso que a reforma administrativa, inclusive a da Câmara, pode ser votada ainda antes da eleição. Trata-se de um projeto de lei que altera a carreira da Câmara, 6 projetos de resolução, que é muito parecido com uma lei, mas ela se trata apenas de questões atinentes à Câmara dos Deputados. Peço perdão pela pausa porque tivemos aqui uma queda de luz. Ainda 8 atos da mesa diretora e mais 6 portarias do diretor-geral. Bom, o diretor-geral da Câmara começou dizendo que se trata, antes de tudo, de uma adequação à realidade do teto de gastos, que pelos próximos 18 anos vai impor uma redução drástica dos gastos públicos e, por isso, a necessidade de se adequar a essa nova realidade, e o que significa que, entre as medidas tomadas, haverá uma redução do salário de ingresso dos futuros novos servidores da Câmara dos Deputados, uma redução estimada em 40%, ou seja, menos 40% no salário de ingresso dos servidores. Também vai haver um aumento do número de níveis para chegar ao topo da carreira, que atualmente é de 10, já foi de 15 no passado, já foi de 20 no passado. Recentemente, há cerca de 10 anos, passou para 10 níveis e vai retornar a 25 níveis. Vão ser extintos 1.000 cargos efetivos, sendo 633 imediatamente, a grande maioria imediatamente, e 360 à medida que eles forem vagando por aposentadoria dos servidores que ainda estão trabalhando. Essa reforma também associa a avaliação de desempenho a uma progressão na carreira por muito mais tempo e com uma avaliação, nas palavras do diretor-geral, muito mais efetiva do que a avaliação burocrática que existe hoje. O número de cargos que existe também na estrutura de cargos efetivos da Câmara dos Deputados, que atualmente é de 26, vai reduzir para 8, e, portanto, os novos cargos terão uma ampliação da sua forma de atuação. Os novos concursados terão que ter liberdade de ser transferidos de uma área para outra muito mais fácil, porque eles terão que ter competências muito mais amplas. E vão ser diminuídos também os níveis hierárquicos que existem hoje na estrutura da Casa. Vão ter menos cargos hierárquicos na estrutura da Câmara dos Deputados. Então, a avaliação de desempenho passa a ser periódica, até mesmo para quem já está no último nível da carreira. Hoje, quem chega ao topo da carreira deixa de passar por avaliações periódicas. O diretor-geral da Câmara disse que até mesmo esses servidores continuarão passando por avaliações periódicas, e essas avaliações servirão, por exemplo, para alimentar critérios de definição se essas pessoas poderão ou não ocupar cargos de chefia ou poderão ou não se licenciar
para fazer capacitação no exterior, por exemplo, e outros benefícios. Ele foi perguntado, o presidente e o diretor-geral, sobre a estimativa de economia gerada a partir dessa reforma. O diretor-geral da Câmara se comprometeu a apresentar essa estimativa de economia amanhã. Ele não a tem, mas o presidente Rodrigo Maia e ele disseram que a maior parte do gasto hoje feito pela Câmara é com servidores aposentados, que já têm direito adquirido, portanto, o gasto não se reduz tanto imediatamente, mas deve se reduzir no longo prazo, no longuíssimo prazo especialmente, a partir da relação com os novos servidores. E, portanto, a maior parte do gasto permanece em razão de hoje, a maior parte do gasto já ser com os servidores aposentados. Lembra você que a Câmara dos Deputados é uma instituição centenária, né, e já teve muito mais cargos do que tem hoje, que foram reduzidos em razão, inclusive, dos avanços tecnológicos, e o caminho natural é a redução ainda maior desse número de gastos. Mas o presidente Rodrigo Maia fez questão de dizer que, além da redução efetiva de gastos no curto e médio prazo, o mais importante é a mudança do padrão de qualidade do gasto, que ele vai passar a contar muito mais agora com um critério de eficiência e de produtividade que, segundo ele, não é discutido no âmbito do serviço público. De modo geral, esse é o panorama da entrevista coletiva do presidente Rodrigo Maia e do diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, sobre a reforma administrativa elaborada pela cúpula da Casa, em parceria com uma consultoria externa, a empresa Falcone, que não teve custos para a Casa porque foi ofertada pelo Movimento Brasil Competitivo e que avaliou a estrutura da Casa para elaboração desta proposta de reforma administrativa que vai alterar consideravelmente. Para se ter uma ideia, hoje são aproximadamente 2.700 servidores efetivos. Com a redução de 1.000, cai por quase a metade a relação de servidores efetivos que existem na Câmara. Há também os secretários parlamentares, nomeados pelos gabinetes, os cargos de natureza especial, mas os concursados são da ordem de 2.700, quase 2.800. E reitero aqui a estimativa otimista do presidente Rodrigo Maia de que esse conjunto de matérias pode ser aprovado ainda antes do processo eleitoral, que eu lembro para vocês, estava marcado para outubro, mas foi postergado para novembro em razão da pandemia. Você vai poder acompanhar toda a tramitação e todas as discussões em torno da reforma administrativa da Câmara e da reforma administrativa do Poder Executivo. Essa é muito mais ampla, já que o Poder Executivo tem mais de 900 mil servidores, por meio de todos os nossos canais, a TV Câmara, a Rádio Câmara, a Agência Câmara, os nossos canais nas redes sociais. Você vai dar sempre informado sobre o caminhar dessas matérias que estão na agenda prioritária do Congresso Nacional. Até mais.